Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa está com aquela responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 2 de julho de 2021, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 20 graus. Terceiro milênio hoje traz uma temática maravilhosa. Estaremos falando sobre reflexões espíritas e dentro dessa temática estaremos falando várias reflexões. E desde já convidamos você, amigo ouvinte, para estar junto conosco. Acesse a nossa página no Facebook do Terceiro Milênio e a gente já convida você a deixar sua like, deixar sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos dá aquele ânimo, a coragem, o estímulo para que a gente possa continuar com a missão confiada a nós. Então sempre sua mensagem será muito bem-vinda. Então nos acesse pelo Facebook do Terceiro Milênio que você estará assistindo esse programa ao vivo e a cores. Também o programa está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. O nosso convidado do programa de hoje é o nosso querido amigo, nosso irmão, palestrante espírita Ari Carrasco, que vem falar sobre esse tema maravilhoso, reflexões espíritas, e muitas reflexões nós vamos fazer durante o programa. Então vamos dar uma boa tarde ao nosso querido amigo Ari. Que alegria, satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, para nós fazermos as nossas reflexões, aprendermos juntos, refletirmos juntos, para que possamos seguir a nossa caminhada rumo à evolução, né? Que é o maior objetivo nosso, né? Caminhar em direção à luz sempre, né? Devagar, mas sempre. Devagar, sempre, contínuo. Contínuo. Então é um prazer estar aqui com os amigos, nosso amigo ali que está na técnica. Na técnica, nosso Cláudio amigo Leão. Cláudio, nosso amigo Edenir Madeira, os queridos ouvintes que estão nos escutando. Então nós deixamos nosso abraço e nosso agradecimento pela companhia. Imagina, o amigo merece, estamos felizes por ter aceito o nosso convite, porque a gente entra em contato com o amigo está sempre pronto a servir e ajudar. E nos ajuda bastante, não só a nós aqui na entrevista, como também a mensagem que tu sempre vem nos trazer a nós todos. Tu falou certo, né? Eu sou um servidor. É isso. Um servidor. Nada mais que isso. Eu acho que deve ser assim que a gente deve se portar, né? Eu sou o trabalhador da Serra, eu o sou servidor. o aprendiz servidor. Essa é a minha meta, porque na realidade a gente está aprendendo, né? Nós não temos a pretensão de absorver todo o conhecimento. Verdade. Mas aquilo que nós vamos recebendo, nós vamos dividindo. E assim que nós vamos crescendo. Né? E baseado nisso, já que o nosso tema é reflexões espíritas, mas antes de entrar na temática, já refletindo, conforme tu nos traz essa reflexão, eu me recordo do espírito Albino Teixeira, uma mensagem até pelo médium Chico Xavier, sobre ajudar e servir, que ele diz que o melhor médium para a espiritualidade é aquele que está sempre pronto a servir e aprender. Exatamente. Então, é isso aí que quando eu toquei nesse assunto, eu me recordo de Jesus, né? Que ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Imagina quando o mestre fala isso para o discípulo, o que tu tem que fazer? Trabalha muito. Ou quando o nosso Chico dizia que era o cisco,
Somos o quê? Poeira? Seria o cisco, olha, eu não me arrisco nem dizer que sou poeira, né? Perigo a gente fala que a poeira tem que escutar uma mensagem dos espíritos, né? Te coloca no teu lugar. Te coloca. É exatamente isso. Perfeito. Então, nossa temática hoje é sobre reflexões espíritas. Então, nós já estamos fazendo uma reflexão, mas vamos entrar propriamente no tema que a gente havia planejado e estudado. Aria, acolher, esclarecer, consolar, significado. Madeira. Assim, eu acho que o acolher, né, é um dos pontos principais de uma casa espírita, né? É quando tu recebe a pessoa, o irmão que chega, e tu faz aquele encaminhamento necessário para o esclarecimento da pessoa, para o local certo, né? Eu acolho, recepciono e encaminho, né? Então ele vai lá, ele vai ter o esclarecimento necessário para ele, através, às vezes, se for necessário, de um diálogo à parte com alguém, e depois ele é convidado a assistir às palestras, os trabalhos da casa, para ele ir conhecendo, né? Naquela primeira chegada, porque muitas vezes esses irmãos chegam de outros segmentos religiosos, Claro. né? Então nós temos o dever acolher, esclarecer e consolar. Esse é um dos maiores objetivos da doutrina, né? Então nós não precisamos despejar o espiritismo em alguém que está chegando, mas entender a dor da alma dele, né? Então como eu já vi assim muitas vezes alguns irmãos não serem aceitos por algumas atitudes deles próprios. Imagina assim, geralmente a pessoa chega na casa, ele vem doente, porque quem procura o espiritismo é como um último recurso. A maioria de nós não procura o espiritismo de primeira, a não ser aqueles casos específicos, né, que a pessoa já tem um compromisso com a própria doutrina. Claro. Né? Mas do contrário, chega ali, né, aos pedaços, vamos dizer assim, né? Geralmente chegamos pela dor na casa. Então tem que ter alguém que tenha empatia, que saiba se colocar no lugar do outro, né? E se lembre quando ele chegou também na casa, de que forma ele chegou, como ele foi acolhido. E como é importante esse acolhimento, seja bem-vindo, que bom que estás aqui junto conosco. Exatamente. Né? Em que podemos ajudar e servir. Como é bom esse acolhimento. Aquilo, né? Ali essa empatia. É meio caminho andado, entendeu? Para a recuperação do outro ali, né? Então, e nós viemos com a dor da alma, vamos colocar assim, né? Então, por não entender certas situações que aconteceram na própria vida, as pessoas vêm ali e muitas vezes eles vêm encaminhados pelo próprio anjo de guarda. Verdade. São direcionados, né, a chegarem ali para serem atendidos, esclarecidos, né, e até consolados, né. Então a doutrina tem essa capacidade, né, de acolher, e por isso que nós sempre nos preparar, né, porque agora, principalmente nessa época, onde nós sabemos que dos irmãos que estão reencarnados entre nós, muitos têm aquele sofrimento, aquela angústia própria das próprias atitudes, e eles vão buscar recursos. Porque todo médium, eu entendo ele como um pontinho de luz. Então, onde tem a luz, todo mundo vai ali, né? Então, nós temos que estar preparados para isso aí, assim, para servir, né? Em qualquer situação, mas eu tenho que ter empatia. Eu não posso sofrer pela dor do outro, mas eu tenho que acolher, ser empático, me colocar dentro do processo do outro, mas eu não posso trazer para mim a problemática dele, né? Então eu tenho que aprender tudo isso para ter uma boa recepção de quem chega e encaminhar para aquele departamento correto, né? Porque eu faço a minha parte e encaminho. Certo. Eu não posso querer fazer o trabalho do outro lá que se preparou para fazer o trabalho dele lá.
né? E lá ele vai ver o que é necessário para ele ali na casa ou fora, num profissional, né? Então nós temos que ter todo esse discernimento, o que é nosso e o que não é, né? Para poder... Mas aquilo que nos cabe, nós temos que procurar conhecer para fazer bem feito, né? E isso, graças a Deus, a doutrina nos dá, né? No conhecimento, na vivência desse conhecimento, porque muitos de nós, agora principalmente durante essa pandemia, já começou a refletir, olhar para dentro, que antes nós não fazíamos, né? Então hoje tu já começa a te autoanalisar também diante da situação do outro. Então também tu começa a ser acolhido pelo mestre nesse processo de autorreforma, né? Porque é o maior objetivo, né? E depois tu começar a dividir com aqueles que estão na nossa volta, com aqueles que nos procuram, né? Hoje, por causa da pandemia, é uma orientação, não uma determinação da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, para que as entidades espíritas, as casas espíritas tenham o bom senso, né? Exatamente. Exatamente. Por causa dessa questão da pandemia, então a grande parte está no momento, temporariamente com as portas fechadas, mas isso não quer dizer que os trabalhadores espíritas devem estar com as suas portas fechadas. Sim, exatamente. Porque é um momento que também a gente está sendo chamado em colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da casa espírita, agora colocar lá fora da casa espírita. Exatamente. Porque muitas pessoas, como tu bem nos colocou, Ari, né, vão procurar uma luz. E essa luz, muitas vezes, né, está entre outras luzes, o trabalhador espírita. Sim. Que às vezes nós somos identificados, né, não que está escrito que é trabalhador espírita, né, mas a espiritualidade maior, os amigos espirituais encaminham aquela pessoa até nós. Até nós. Porque, na realidade, assim, nós temos as portas das casas materiais fechadas, isso, mas não podemos fechar as portas da alma. Não podemos. Para o acolhimento do outro, para a dor do outro. Então, hoje nós temos a tecnologia que está ao nosso alcance. Nós podemos fazer evangelho, nós podemos fazer estudo, nós podemos fazer um atendimento fraterno via online, sem problema nenhum. Continua tudo. O espiritismo está funcionando, né? Porque nós não necessitamos, nós temos que aprender que não há necessidade da parte material. Isso. Para te ser espírita. O espírita é em qualquer lugar, tem que ser. Não basta ser só dentro da casa espírita. Então isso a gente começa a aprender a refletir. Né? Que eu posso fazer muita coisa sem estar fisicamente presente ou em um local material para poder expressar a minha fé, aquilo que tu tem para doar para o outro, né? Então tu pode fazer isso via online. Hoje a tecnologia nos facilita hoje, é isto aí. E claro que durante a pandemia nós estar com as portas das casas fechadas é um ato de caridade. Porque nós temos uma responsabilidade daqueles que vão ali. Muito grande. Né? E nós sabemos, onde tem o maior número de pessoas, a possibilidade de espraiar principalmente um vírus, né, como esse durante a pandemia, para os outros irmãos que nos procuram. Né? Então nós temos que ter o maior cuidado. Um grande cuidado se precisa ter. Né? Essa responsabilidade é muito grande. E mesmo que venha, e mesmo que em algum momento, no caso se hoje fosse abrir uma casa espírita, né? O cuidado que deve ter, seguir todos os protocolos, sim, né? Sim. Se o salão antes comportava 100 pessoas, não vai poder comportar 100 pessoas, menos talvez que a metade. Sim. E aí que vai ser o grande problema, muitas vezes as pessoas vão chegar na casa espírita, mas nem todos vão poder entrar naquele dia da atividade, da palestra. Aí seria complicado tu explicar para aquelas pessoas que elas não vão poder entrar. Né? Muito complicado. E então poderá ocorrer nas sequências das semanas, naquele dia que tem a palestra, o passe, começar a ter fila lá na rua para ser os primeiros a entrarem. Imagina, tu vai ter que fechar as portas para os demais. Isso aí é complicado. E o risco do contágio lá na rua por causa da fila, porque às vezes a gente vê que às vezes não se respeita fazendo a fila no banco, na lotérica. Bom, tem aquele... sabe que nós não podemos ver fila, que nós já entramos.
Também. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento, né? Então, a doutrina está fazendo o papel dela, né? As entidades que dão apoio, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte da melhor forma possível. E uma delas é essa, nós não precisamos ficar fechados também, fechar a porta da nossa alma ou a nossa mente para as situações dos próprios espíritos desencarnados como os encarnados. Claro. Né? Nós podemos orar, nós podemos fazer uma série de coisas via online, por eles todos, né? Então, eu acho assim que só depende de cada um de nós querer atuar, né? Não deixar de atuar. E eu procuro sempre, por exemplo, uma para mim que me serve muito para mim me manter estável emocionalmente, né, espiritualmente, como também me auxilia muito no meu trabalho de autorreforma, de autoanálise das minhas situações. Porque tudo que vem para nós é uma coisa relacionada conosco, né? O que eu estou vendo lá fora, às vezes eu identifico dentro de mim, né? Então é uma troca. É a mesma coisa que o trabalho mediúnico, tu faz uma troca com o irmão que vem ali. Claro. Tu pensa que tu vai doutrinar ele, às vezes tu é o doutrinado. Sim, verdade. Né? Pela problemática dele. Então nós temos que ter essa, vamos dizer assim, essa abertura sempre para o aprendizado primeiro. Né? Porque o maior beneficiado sempre somos nós. Sempre somos. Sempre somos nós. Então tudo que eu ouvi, tudo que me passarem, eu tenho que primeiro colocar em mim para ver se realmente eu estou dentro de um padrão que seja o mais possível, né? Vamos dizer assim, próximo daquilo que a doutrina nos traz como ensinamento para nós nos crescer. Porque o maior objetivo dela é esse, né? Nos elevar cada vez mais, né? Principalmente agora, né? Chegou o momento que as coisas, vamos dizer assim, que estavam estabelecidas e já estavam lá sendo ditas há séculos, iriam acontecer. Então o momento chegou. Esta é a grande realidade nossa agora. Está aí o momento. E as coisas estão se processando. E dentro desse processo estamos nós. E tendo como oportunidade quem nós queremos seguir agora. Boa pergunta. Agora chegou, né? Chegou o momento de nós escolher o caminho que a gente quer seguir. Então não é imposição nenhuma, mas é um processo natural, normal que está acontecendo dentro da lei de progresso de qualquer... quando chega a era de qualquer situação, elas começam a se processar. Independente de eu querer ou não. Ari, dentro dessas reflexões espíritas, o Evangelho de Jesus, o qual nos trouxe a nós todos, deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido? Com certeza. E se sim, por quê? Com certeza. Até eu vou pegar Pois aqui não. o meu... Uma colinha muito boa, eu sempre tenho a minha colinha aqui também. Mas isso aqui é só para mim não me perder dos questionamentos. Ele deve ser conhecido porque nós devemos não só estudar o Evangelho, porque a maioria de nós lê o Evangelho, mas não para estudar. O que significa cada coisa? Não lê nem a introdução. Né? A gente já parte lá para o primeiro, capítulo 1 e vai embora por ali, né? Então nós temos que assim, conhecer, né, o porquê do Evangelho, por que ele nos veio, por que ele está aí, né? Então nós temos que conhecer, primeiro ponto, conhecer, ser estudado, meditado, sentir o Evangelho, o porquê que isso, porquê que é aquilo, porquê que Jesus falou assim, qual é o sentido disso aí, né? O que ele está querendo me dizer. Meditar ele, em cada item, em cada sentido. Isso leva tempo, demanda tempo. Às vezes não é numa encarnação, não. São em várias. E ele deve ser sentido. Né? Ele tem que ser sentido.
Por exemplo, cada parábola do Cristo, ele traz ali tem uma intenção do fundo moral. Tirando as alegorias, né, as histórias que estão ali envolvidas, que Jesus usava muito na época, geralmente era campo, praia, pesca, essas coisas assim, sementes. Nós temos que extrair, mas ver o sentido de cada uma delas. O porquê da semente, o que significa a semente, o que significa isso, o que significa aquilo, para mim conseguir me encontrar dentro do que ele estava querendo me dizer, né? E depois ele tem que ser vivido. Vivido é praticado, né? E essa é a parte que nós às vezes não, né? Nós falamos no amor, falamos na caridade, falamos no perdão, mas na prática. Aí é que entra o lado realmente do tu sentir o Evangelho. Como é que eu estou vivendo o Evangelho? Dentro da minha encarnação, com as minhas problemáticas que eu tenho existencial, dentro das minhas dores da alma, das minhas convivências, como é que eu me relaciono? Eu estou apto a perdoar? Que perdão não é de boca, né? O perdão é no ato, né? Então é uma prática. O amor é uma prática, né? E também é aprendido. Então tudo isso aí é tu viver o Evangelho. E quando tu começa a viver os sentimentos que o Evangelho traz, de uma forma, vamos dizer assim, tua, não porque o outro disse, porque alguém disse, não. Como eu estou vivendo? Qual é a minha capacidade de realmente amar? Qual é a minha capacidade de realmente perdoar aquele que me cometeu um agravo? Será que eu sou capaz? Né? Então, geralmente, as provas da vida que nos medem as nossas capacidades, né? Eu, por exemplo, posso falar, não, eu te perdoo, mas às vezes acontece qualquer coisinha que lembre novamente que a situação acabou o perdão ali. Né? Nós temos uma dificuldade enorme e não é fácil, a gente sabe. Não é. Né? E o amor é a mesma coisa. Geralmente o amor nosso é aquele amor egoísta, né? Eu quero ser amado, mas eu não amo. Às vezes nem a mim mesmo, né? E começa por aí. Quando eu estou exigindo que alguém me reconheça e me ame, eu não estou me amando. Porque se eu estivesse, eu não tinha essa necessidade do externo vir me amar. Né? O importante é eu amar. Né? Então é tudo prática. Demanda tempo, demanda reencarnações, às vezes múltiplas. Às vezes até nessa própria encarnação tem pessoas que demandam um tempo maior, que tem 3 estágios quando a gente chega vamos falar de nós na doutrina espírita, sim. E creio, sim, que nas demais religiões não deve ser diferente. Aquelas pessoas que vivenciam a primeira fase é que a gente se apaixona pela doutrina espírita. Quando a gente chega e queremos doutrinar todo mundo. Sim. E queremos fazer espíritas a todo momento, né? Todo momento. Então a gente quer falar do espiritismo, contar os casos, né? Os livros que a gente lê, as histórias que a gente ouviu, né? Parece que a gente quer doutrinar todo mundo, é que a gente acaba se apaixonando pela doutrina espírita. É o primeiro momento, isso para alguns é um curto prazo de tempo, outros é médio, outros é um prazo ainda maior. O segundo período, das provações. Das provações, porque assim, é como se fosse tu iniciar um namoro, por exemplo, né? Tem atração, atração física, o espiritismo tem atração pelas coisas que ele produz, pelas coisas belas que são faladas, né? Que faz sentido para os ouvidos, mas muitas vezes não toca o nosso coração. Aí depois vem aquele segundo momento, e quanto mais tu conhece, mais responsabilidade tu passa a ser. E aí as coisas começam a mexer comigo. Mexe. Né? Claro, às vezes tem uns que entram, em seguida já começam a sentir, outros demandam mais tempo e outros fogem. E quando chega na parte de realmente nós ser testado. É o momento das provações. Das provações. Já está inserido e tu começa a vivenciar as provações. Mas vem cá, mas... Pô, tô lá trabalhando, me dedicando e encontro
uma enxurrada de empecilhos, de críticas, né? É que às vezes o espiritismo não entra em nós, não entrou em nós. Não entrou em nós. Então a gente foge. Porque assim, eu me dei conta, por exemplo, eu me dou conta que é comigo, não é com o outro. Porque até então, assim, o fulano tinha que estar aqui ouvindo, fulano tinha que estar aqui, não sei o quê, a fulano, não sei o quê. É sempre o outro, nunca para mim. Mas quando eu me dou conta que é comigo, nunca com o outro, aí vai depender muito da minha, vamos dizer assim, do meu desapego das coisas aqui desse planeta, da matéria, do sentimento de posse que eu tenho. Então tudo isso mexe comigo. E quando eu me dou conta que o problema é comigo... É com a gente, quando a gente se dá de conta. Sim. Porque, existem situações que às vezes, esse se dar de conta leva um certo tempo também. Exatamente. Leva um certo tempo. Aí as pessoas conversam com a gente, mas vem cá, mas ali, isso não pode existir ali no meio. E a gente sempre responde, sim. Mas os doentes estão aqui dentro. Estão dentro da doutrina espírita. Somos nós, é eu, é tu, é nós que precisamos nos curar. E aí, aqui, os perfeitos não estão aqui. Exatamente, nem preciso estar. Não, E às vezes aquela pessoa que a gente recomenda na nossa mente que teria que estar ali ouvindo, ela nem precisa estar ali ouvindo o que eu estou ouvindo. Claro. Porque eu sou tão egoísta até nisso que eu transfiro para o outro rapidinho. Né? Então eu me isento. Não, eu estou aqui, eu estou tranquilo. Né? Mesmo que eu esteja ouvindo alguma coisa que ainda começa a trabalhar em mim. Então isso, em nós, além de demandar tempo, é o objetivo final da doutrina, reformar o homem. A todo custo. Né? Então ele vem, mas ele não nos impõe nada, ele nos propõe. Porque nós temos livre-arbítrio e temos a lei de causa e efeito, né? Que nos responsabiliza ou não pela conta que eu vou dando. Agora, à medida que eu vou conhecendo, eu vou me responsabilizando. Claro. Né? Aí eu começo a me dar conta que não é o outro, sou eu, né? Que quando eu apontar para o outro, eu estou apontando situações minhas, assim por diante. E quando a gente começa a se dar conta disso aí vem algumas provinhas, às vezes, para nós ser testado. E muitas vezes tentados nas minhas deficiências morais. E passa a acontecer realmente. Né? E aí a gente se assusta, às vezes. Puxa, eu não esperava isso. Né? Tu sabe que veio em mente, certa feita, o Raul Teixeira, está lá no livro Diretrizes de Segurança, escrito por Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Neste livro, Raul Teixeira cita, né, o Chico Xavier, e ele disse assim, todo mundo queria ser que nem o Chico. Psicografar as mensagens dos espíritos, falar as mensagens dos espíritos, enxergar, curar, ter todas as mediunidades que Chico tinha. Tá? Mas nos falou Raul Teixeira, todo mundo quer ter as mediunidades do Chico, mas ninguém quer passar pelo que o Chico passou. Não, isso aí não! Não, é muito sacrificoso, a gente sofre muito, vamos às coisas boas. Né? Se nós fôssemos assim um pouquinho mais atentos, nós íamos nos dar conta do exemplo de Jesus. Né? Ele nos mostrou não só no que ele comentava, explicava, ensinava, mas principalmente no que ele exemplificava. Né? Ele passou por situações que ele não tinha que passar, mas para nos ensinar. Para nos ensinar. E é a mesma coisa com qualquer outro desses espíritas aí que nós sabemos. Ninguém quer viver ou vestir a sandália dele e caminhar até ali onde o Chico caminhou. Né? E às vezes passar pelaquela situação que ele está passando, que ele passava. Né? Às vezes, até uma dor numa unha, acho que nós já estávamos tirados no chão. E como? E o Chico estava ali firme sempre. Ia trabalhar, ele ia, não desistia, né? Aquela coisa. Ele fazia aquelas reclamaçãozinhas, mas Emmanuel já alertava ele, né? Que tinha que trabalhar. Quando ele se queixou daquela problema do olho dele uma vez, o Emmanuel disse que ele tinha um outro olho, né? Então que ele fosse. Então é isso aí, como a Joana fazia com o Divaldo. Sim. Também, né? Levanta e vamos trabalhar, aquelas coisas todas, né? Então
Pois não. Então nós temos que ir nos preparando. Sim. Se tu quer realmente crescer e seguir os caminhos como Jesus recomenda, aquele que quiser me seguir, que pega a sua cruz e me siga, nós temos que aprender a carregar nós. Que são as nossas dores da alma, as nossas problemáticas, sejam dessas vidas ou da outra, são nossas. E nós vamos ter que carregar, querendo ou não. Vamos. São nossas. Então é melhor nós começar a despertar para isso aí, nos dar conta que a responsabilidade é só nossa, não é de mais ninguém, que nós vamos aliviar, vamos dizer assim, de certa forma, o peso da nossa cruz. Sim. Porque o primeiro passo é a aceitação, arrependimento, para depois vem a reparação. Então, primeiro eu tenho que me resolver comigo, me perdoar para ser perdoado, me arrepender para ter a oportunidade de reparar. Porque eu posso ser perdoado pela lei, mas tem a reparação. Não estamos isentos da reparação. A reparação, essa vem, porque é da lei de causa e efeito, não é o castigo divino. E, mas ela é atenuada também, muitas vezes ela é atenuada pelo próprio trabalho do bem que a pessoa está desempenhando. Por que Jesus não dizia para nós que nós não devia julgar para não ser julgado? Porque tu não sabe, nós não sabemos de que forma aquele irmão vai chegar lá e como ele vai resolver as problemáticas dele. Porque ele é um somatório de existência. Tá. Nós não podemos medir a pessoa por essa existência agora. Que nós trazemos atenuantes e agravantes na nossa caminhada. Fizemos coisa boa já, fizemos muita bobagem, mas também fizemos muita coisa boa. Então nós temos as nossas... Né, isso só a lei define, porque é um estado consciencial. Só eu posso fazer isso, né? Isso naturalmente acontece, né? Vai acontecer com todos nós. Né? Perfeito, são 17 horas e 33 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 19 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa o palestrante espírita Ari Carrasco, que aborda a temática hoje é sobre reflexões espíritas. Desde já nós queremos assim agradecer as inúmeras mensagens que estão chegando no Facebook do Terceiro Milênio, porque o programa está sendo transmitido ao vivo e a cores pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Então, desde já agradecemos o carinho, a atenção de vocês, a audiência, todos aqueles que deixaram mensagens, deixaram as likes lá no Facebook do Terceiro Milênio, quanto aqueles também que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, nesses rincões afora, nos prestigiando. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela audiência de todos vocês. Então, transmitimos a vocês um grande abraço e um grande beijo e continue sempre conosco às sextas-feiras, às 5 horas da tarde, exceto quando tem jogo. Exatamente. Que a Rádio Tupãssi tem que transmitir. O nosso programa passa a ser para a quinta-feira, mas o horário é o mesmo, às 5 horas da tarde. Ari, nós somos o corpo ou somos espíritos? Parece que quando nós estamos aqui na Terra, parece que pesa mais que somos corpo, somos matéria. E aí a gente acaba esquecendo que somos espíritos. Nós esquecemos. Ou só vai dar certo valor quando algumas situações nos acontecem. Não, realmente nós temos esse costume, geralmente nós falamos o meu espírito. Né? Então, como se fosse dois? Como se fosse o meu, eu, mas outro, o meu. É o meu espírito, e como se meu corpo fosse teu filho. Né? Um ser também, né? Na realidade, nós somos seres espirituais. Então, isso nós temos que fixar na nossa mente, que eu não sou corpo. Né? Eu sou a mente, eu sou a inteligência, eu sou o ser espiritual, que gerencio esse corpo. Que nem ligado diretamente a ele eu estou ligado através do meu perispírito, que é o meu corpo espiritual, né? Que se liga célula a célula com esse corpo. Mas eu sou o gerente, eu gerencio através do meu campo mental as atividades que eu preciso, né? Nas minhas experiências na matéria. Então é através disso que porque se eu, espírito, me ligasse direto ao corpo, eu desintegrava o corpo.
pela alta vibração do espírito. O corpo não aguentaria, ia implodir, né? Então nós temos o atenuante, que é perispírito, temos outros atenuantes, né? Claro. Que não vem o caso aqui, porque mais a gente estuda a parte perispiritual, mas tem outros que também atenuam vamos dizer, essa energia que emana do espírito para o corpo, né? Então nós temos que aprender isso aí, nós somos seres espirituais, nós não somos a matéria, o corpo, né? O corpo é necessário para nós passar pelas experiências físicas, para mim interagir na matéria, conversar com os outros, me relacionar com os outros. Ele está dentro desse processo. Mas eu sou o ser espiritual. Às vezes nós confundimos, por exemplo, nós temos os nossos órgãos sexuais masculino e feminino, mas estão representados no corpo físico. Porque o espírito é assexuado. Ele não tem sexo, né? Então, o que às vezes o espírito desencarnado tem essas, vamos dizer assim, essas necessidades, vamos dizer assim, claro, materiais, ainda é pelo próprio apego dele às questões materiais, né? Seja sexo, seja qualquer outra coisa que diga a respeito ao que é matéria, né? E o nosso objetivo maior mesmo é de ascender cada vez mais. Posso fazer um contraponto aqui com um amigo, né? Sim. Algumas pessoas, e o contraponto, eu vou trazer o que as pessoas querem saber nesse contraponto. Há pessoas que têm a visão mediúnica e dizem, mas eu vi um espírito de uma mulher, eu vi um espírito de um homem, mas eu vi lá na rádio, no programa Terceiro Milênio, que o palestrante Ari Carrasco disse que o espírito não tem sexo, mas eu vi um espírito de um homem, eu vi um espírito de uma mulher. Sim. Poderia nos explicar melhor? Ele viu o perispírito. Exatamente. Né? Que foi a representação daquele encarnado que hoje está desencarnado, que a pessoa vê. Porque nós não enxergamos o espírito. Né? O espírito é uma centelha. É uma centelha, ele é uma energia. Uma chama. Isso, eu vejo o perispírito, o corpo espiritual, que representava aquele irmão, aquela irmã, durante a sua encarnação. E geralmente, eu vi o espírito. Não, a gente não vê espírito, a gente vê perispírito. Perispírito. Né? Então, geralmente, quando ele quer se fazer ver, ele se apresenta conforme ele era na sua representação, masculino ou feminino, que é para a pessoa identificar. Né? Mas... Tanto é que o perispírito, o espírito, ele pode trocar de forma. Sim, né? Sim. Dependendo do grau de elevação dele. Sim, ele pode se apresentar como um homem, daqui a pouco pode se apresentar como uma mulher, pode se apresentar com uma forma de roupa, daqui a pouco muda totalmente a forma de roupa. Quanto mais evoluído, mais capacidade ele tem nessa plasticidade, nessa forma de se transformar, de se modelar. Tanto é, a maior prova disso é como ele é o órgão modelador biológico do futuro corpo, né? Ele vai imprimir nesse corpo novo as necessidades reencarnatórias da próxima etapa. Né? Então, é como se eu trocasse a minha roupa, né? Mas a essência é a mesma. Certo. A energia que é o espírito. Né? Sou eu o gerente, vou continuar. Eu tenho uma vida só, mas são várias reencarnações, né? Para crescer. Então, por isso a gente diz, a vida é uma só. E às vezes a pessoa não entende. Né? Não. Nós temos reencarnações depois. A vida continua, não existe morte para o espírito. Morte é na matéria. Quem morre é matéria. O ser orgânico nasce, cresce, reproduz e morre. Volta para o pó, para o meio ambiente, né? Porque ele é daqui. Mas a essência espiritual continua. Essa sai junto com o seu perispírito e segue a sua caminhada. Tanto é que até o perispírito ele leva. É verdade. Né? Porque é a representação dele. Né? Então ele vai e esse processo se modifica à medida das necessidades dele. Ari, vamos falar em pensamento dentro dessas reflexões? Sim. Vamos falar em pensamentos, né? Te pergunto, o nosso pensamento, que é difícil a gente dizer que eu não penso. Não, nós estamos sempre pensando. Sim. Para tudo. Enquanto você estava aí argumentando, eu prestava atenção no que estava falando e pensando no contraponto, né? A pergunta, né?
Então a gente está sempre pensando. Então, o nosso pensamento, e vou trazer o pensamento negativo. Aquele pensamento negativo, ele pode provocar que tipo de consequências para nós? Melhor, esse pensamento negativo, ele nos traz consequências para o nosso corpo físico? Muitas, muitas. Não só para o corpo físico, mas para o perispiritual, né? Porque é o primeiro atingido, é o primeiro perispiritual que é atingido. É o atingido. Então, tudo que eu emitir, tudo que eu fizer, seja positivo ou negativo, fica registrado aonde? No meu perispírito, que é o modelo organizador biológico, que vai acessar as necessidades depois, né? Então, o pensamento negativo, principalmente nessa época que nós estamos atravessando, nós vemos irmãos, muitos espíritas, né, ainda com dificuldade de se autocontrolar. Entra em depressão, ansiedade, depressão, e muitos até saem pela fuga do suicídio, né, através desse pensamento negativo, né? Então, nós sabemos que o pensamento é o gerador da saúde ou da doença. Começa por aí, né? Se eu bombardear o meu campo celular com pensamento negativo, e eu repetir e fixar, vem a patologia, né? Eu fixo, eu mentalizo, eu estou dizendo para o meu corpo, adoece. Com a forma que eu penso, né? Aquela coisa negativa. Então aquilo fica martelando, eu vou fixando. E depois tem as associações, que nós sabemos quando pensamos, uma rede se associa ao nosso pensamento, né? É como se nós fôssemos uma rádio. Eu emito uma onda e muitas pessoas vão ligar lá na minha rádio e vão sintonizar comigo. Aí somatizo em cima da minha negativismo, por exemplo. Como irmãos estão na mesma faixa vibratória, eles vão se associar à minha, somatizo na minha, eu acabo adoecendo. E muitos desses irmãos são desencarnados. Não que eles queiram me fazer mal, mas porque acharam alguém equivalente a eles. Claro, estou na mesma faixa vibratória. Exato, para se fortalecer eles vêm. Então o que acontece? Aí eu adoeço. E às vezes, quando eu não sou achado, pelo um desafeto, que vai aproveitar aquilo para me derrubar. E como nós somos seres espirituais, vibracionais, nós temos que aprender a pensar. O pensamento começa por tudo. A minha fala, eu primeiro penso para falar, né? Com certeza, não tem como eu falar direto sem eu pensar. Claro. Né? Qualquer ato que eu for cometer, eu vou pensar, eu vou projetar. Qualquer coisa que eu for fazer numa casa, eu vou projetar, vou fazer um projeto, como é que eu quero aquilo ali. Então, tudo passa pelo pensamento. Então, o primeiro passo nosso para nós ter a saúde integral, que a gente tanto busca, que estamos longe, porque é difícil para nós, espíritos ainda imperfeitos no mundo de expiação e prova, é nós aprender a pensar. Nós ter essa capacidade de nos autorrefletir, né? Então hoje, graças a Deus, nós pensamos negativo, mas retificamos, porque vamos ocupar. Não é por aí, né? Então tu está sempre falando, na repetição tu vai aprendendo. Assim como pensamento negativo, tu pensa negativo, tu fixa. Se tu pensar e refletir, tu vai mudar o teu pensamento também, aos poucos. Aos poucos. É um exercício. É um exercício também. É um exercício, né? Trocar um pensamento negativo por um pensamento positivo. Pelo positivo. Então, assim, é uma troca que eu vou fazendo, né? Então, demanda tempo, é difícil, muito difícil. Muito difícil. Porque nós somos, assim como nós atuamos no meio ambiente, o meio ambiente também atua. Também é correto. Da mesma forma que a gente influencia, nós somos influenciados. Influenciados também. Então, tanto é que no livro dos Espíritos diz ali, né? Se os Espíritos nos dirigem, e Kardec coloca ali, muito mais que imagina, a resposta dos Espíritos superiores, né? E às vezes são eles que nos dirigem. Ele coloca mais ali. Está lá na obra, Livro dos Espíritos. É verdade, está lá escrito. Então nós temos que ter assim, opa, para aí, eu não posso entregar minha casa mental para o outro me direcionar.
né? Porque o responsável sou eu, sou responsável pelo corpo que me deram, sou responsável por mim, evolutivamente falando, né? Então eu tenho que aprender. E eu vou começar pela parte pior, meu pensamento. É o que me derruba, né? Qualquer pensamento, qualquer macubiço, um desejo, qualquer coisa, primeira coisa é a mente, né? Então, e quando Jesus fala sobre os olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Todas essas recomendações que ele nos fez, nós temos que ter o maior cuidado nisso, porque ele sabia o que estava dizendo. E sabia onde mais nós ia cair, né? Então, e tem uma frase que Jesus, né, nos diz: orai e vigiai. E vigiar os pensamentos. Vigiar os pensamentos. Essa é a nossa maior dificuldade, né? Orar, porque tu não sabe a hora que as coisas vão acontecer contigo, né? Esse acesso que tu vai dar quanto ao caso mental. Então nós temos que ter esse cuidado enorme nisso aí, né? E às vezes a gente está desavisado. Nós temos boa intenção, né? Vamos colocar assim, mas o nosso negativismo continua, né? Por isso que o aprendizado, que fala aqui do Evangelho, que deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido, passa por isso. Como é que eu vou viver isso se a minha casa mental é desarrumada? Só boa intenção não basta. Eu estou varrendo sujeira. O umbral está cheio, né? A gente tem que partir para as atitudes, trocar. Exatamente. Esse tipo de pensamento. Tem que ter uma troca, né? E assim, trocar uma sintonia. Eu sempre comparo com uma rádio, né? A onda mental que eu emito. Alguém vai alcançar, porque cada rádio tem lá no seu dial o alcance daquela onda, né? Daquela rádio, onde as pessoas sintonizam. E assim alguém vai sintonizar na minha, através do pensamento. As nossas, agora fazendo contraponto, as nossas escolhas da nossa vida também, elas acabam também contribuindo para esse pensamento positivo e negativo. Ou negativo, né? Como eu dou exemplo, como a gente aqui vive no meio espírita, em trabalho, em atividade, a gente vai vibrar nessa faixa vibratória. Exatamente. É só trabalho. Aí o Cláudio Leão, que está fazendo essa transmissão, eu entro em contato com ele todos os dias, e ele comigo. O nosso assunto é só trabalho. Vamos fazer aquela live, o convidado é o irmão tal, a irmã tal, tu tem telefone, tu passa para mim. Ô, Madeira, eu tô com uma dificuldade aqui, eu digo para ele: Leão, eu tô com uma dificuldade, tu pode me ajudar? Quer dizer, são as nossas escolhas que às vezes também determinam o tipo de pensamento que às vezes porque, a gente está exercendo. O teu pensamento, tu vai fazer as tuas escolhas, né? Certo. E ela pode ser positiva e negativa também, né? Então, tu vai atrair para ti aquilo que tu pensa, aquilo que tu emite. É a lei de atração, né? Então nós temos que ter essa capacidade de selecionar o que eu quero para mim. Aí que entra a tarefa aquela de viver a doutrina, porque ela vai te cobrar na medida que tu gastou o teu tempinho desnecessário com coisas que não devia. E a gente tem uma dificuldade de concatenar novamente os nossos pensamentos, mas a gente consegue. Falar em reencarnação, nessas reflexões, qual é a maior finalidade da nossa reencarnação? Que às vezes algumas pessoas perguntam: eu não sei qual é a minha finalidade aqui na Terra, eu não sei para que eu estou aqui, para que eu vim, ainda não me encontrei. Não pedi para nascer. Eu te pergunto: que idade que tu tem? Eu tenho X. Tu ainda não se encontrou? Não, ainda não consegui me encontrar. Ainda não. A reencarnação é uma necessidade, né? Eu, como espírito, eu preciso passar por determinadas provas para evoluir. Eu começo lá no primitivismo, né? Passo por todas aquelas necessidades evolutivas para agregar alguma coisa, para me estruturar. E quando eu encarno a primeira vez, né, como ser individualizado, como espírito, eu passo a sofrer as reencarnações necessárias. Porque todo espírito passa por provas. O nosso trabalho é passar por prova. Expiações são as escolhas que eu faço. Por isso que tem um mundo de expiação e prova, para aqueles espíritos que
não souberam aproveitar a sua encarnação, que são as provas, resolveram seguir outros atalhos e arrumaram as expiações. São as escolhas que nós fazemos, né? Mas o nosso processo reencarnatório é passar pelas provas necessárias para nós evoluir, para mim me reformar, para me mudar, para me crescer intelectualmente e moralmente. Então eu preciso passar por todas as experiências materiais para poder evoluir como espírito, né? Tanto é que diz, 2 asas elevarão o espírito, conhecimento e amor, né? São as 2 asas que vão equilibrar, né? E nós estamos longe, né? Porque às vezes nós avançamos numa, mas... Claro. Avançamos um pouco no conhecimento, mas no amor nós estamos caídos, né? Desazados, como se chama, né? Ainda. Porque nós não estamos vivendo aquilo que a proposta divina. Então a reencarnação é necessária para todos nós. É o meio que a bondade divina me consegue para me evoluir, para me crescer, né? Então, no primeiro momento, assim, até parece difícil para nós, que Deus exige isso de nós. Não é para nós, é para todos. É, para todos. Para todos. E nós temos as escolas, né? Assim como temos as materiais, tem as espirituais. Primeiro ano, primitivismo, lá, mundo primitivo. Segundo ano, expiação e prova. Regeneração, terceiro ano, sinozão, né? Então, são etapas evolutivas, até não chegar lá na fase crística, que é uma fase onde o nosso Cristo chegou, né? E nos convida para nós ir, porque ele já está anos-luz, né? Então, o convite é esse. E ele diz, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Nos dizendo que tu é capaz de chegar onde eu cheguei. Então, mas o esforço tem que ser meu. Eu sei. É individual. Essa é a tarefa que ninguém vai fazer. As pessoas podem nos ajudar e nos ajudam. Como os espíritos, eles têm essa incumbência, né? Esse trabalho de nos ajudar. Mas eles não podem caminhar por nós. Não. Somos nós. Somos nós. Por isso que nós temos que aprender, como ensina Emmanuel, estava Emmanuel para o Chico, né? Aprender a morrer bem. Claro. Né? Menos compromissado com a nossa consciência, né? Que não é uma tarefa fácil também para nós. Não é. Porque somos muito falhos ainda, essa é a grande realidade nossa. Mas como já começamos a nos dar conta, porque aí entra o comprometimento, né, da responsabilidade que eu tenho. Estou falando, mas eu tenho que começar a sentir e viver, né? Porque aí é comigo. Né? O outro até pode aproveitar que está me ouvindo, mas se eu não fizer a minha parte, eu tô enredado. Não basta eu saber. Não, né? Só saber não basta saber. Então é um comprometimento que eu tenho para comigo mesmo. Eu vou ter tantas oportunidades que for necessário, né? Então a reencarnação para mim é o perdão divino. É uma oportunidade de eu recomeçar. Só que é da onde eu parei. Não adianta querer. Não adianta. Não. É ali, eu vou começar ali. Só quando Claro. vencer, a natureza ela não dá saltos, ela né? não dá salto. Não. Então eu vou retornar nas mesmas condições que eu saí daqui. Essa é a grande realidade, né? Tanto é que o Chico dizia, né? A pior notícia que nós podemos ter no mundo espiritual é a visita da verdade. Onde a nossa máscara cai. E nós vamos nos apresentar conforme nós somos. E o Chico também afirmava muitas vezes que a nossa maior desilusão, não é todos, é óbvio, né? Que quando nós chegamos na espiritualidade, é a noção do tempo perdido. Também. Perdi tempo em coisas que não me ajudou em nada, em fofoquinha que não me ajudou em nada, na minha indolência. E quanto a gente perde tempo nisso? Perdi tempo apontando o dedo para os outros, esqueci de olhar mais para o meu interior. Né? Perdi tempo, perdi encarnação. Perde a encarnação. Porque assim, o tempo, conforme é contado para nós aqui, parece muito longo. Mas para a eternidade não é nada. É um piscar de olhos. É o relâmpago. E quando a gente vê, está do outro lado, não deu tempo de fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Né? Ainda bem, graças a Deus, que hoje a gente começa a despertar um pouquinho. Graças a Deus. E começar a se dar conta que a coisa é mais séria do que a gente pensa. É muito mais profundo e complexo.
Não, vamos aproveitar agora, o momento é hoje, o momento é agora. Não vamos esperar alguma situação bater a nossa porta, a gente dizer assim, não, me espera um pouquinho, que eu não fiz nada ainda. Não tem milagre, né? Não, eu mal comecei. Onde tocar o telefone eu tenho que atender. Vamos começar agora então, vamos deixar para depois. Então a gente tem que ter assim, ter coragem de se esforçar e realmente se dar conta que é conosco. Né? Nunca vai ser com o outro, a responsabilidade vai ser sempre a minha. Ari, qual a nossa maior responsabilidade diante do Consolador prometido por Jesus nos tempos atuais? Exatamente, ver o comprometimento e a oportunidade que nós estamos tendo nesse tempo atual, dessa pandemia que nós estamos passando, de nós ter a oportunidade de trabalhar na doutrina do Consolador prometido. Ele não só veio para nos reformar, nos auxiliar, nós crescer, evoluir, mas como também nós auxiliar aqueles que estão, vamos dizer, um pouquinho abaixo de nós, porque eu ajudando eles, eu também estou me ajudando. Então eu estou fazendo uma troca. Isso vale para o encarnado e desencarnado. Né? Então um dos maiores comprometimento nosso e responsabilidade é a sua divulgação. Divulgar a doutrina. O máximo possível para todos que quiserem ouvir, sem impor nada, mas propor sempre, né? Mostrando para os nossos irmãos que Jesus está aí, continua vivo, nos dando a oportunidade de estar junto conosco ainda, esperando por nós. E nos lembrar de São Francisco, quando ele diz que nós tenhamos cuidado com a vida que nós estamos levando, que talvez seja o único evangelho que o nosso irmão tem para ler. Então, o comprometimento que nós temos é no exemplo. Não é tanto no que se fala, mas no que se faz. Então, esse é um comprometimento que eu estou assumindo comigo, né? E com aquilo que o Consolador está me concedendo como oportunidade de, através dele, eu me curar a minha própria alma. As palavras convencem, mas são... O exemplo arrasta. Os exemplos arrastam. Então, é por aí. Né? Então nós temos que ter essa compreensão, né? E essa convicção de que podemos ser pequenos, como dizia a nossa amada Teresa de Calcutá, eu sou uma gotinha d'água no oceano. Mas o que seria do oceano sem essa gotinha d'água? Seria menor. Um pouquinho, mas seria. Um pouquinho menor. Né? Então assim, nós somos pequenos, mas temos a nossa pequenininha luz ali, se esforçando para brilhar mais. Isso é importantíssimo. Então que sejamos essa gota, embora, como diz Madre Teresa de Calcutá, é pequena, mas o que seria desse oceano? O que seria desse mundo sem essa gota? Que sejamos então essa gota de luz. E por falar em luz, muito nos iluminou neste momento nosso amigo, nosso irmão Ari Carrasco. Queremos assim lhe agradecer profundamente, Ari. Muito obrigado, meu irmão, estar aqui junto conosco. Fique à vontade. Vamos agradecer sempre a Deus pela oportunidade. Como eu coloquei no início, eu sou o servidor só. O agradecimento fica para Ele. Então é a Deus, é a Jesus que nós agradecemos esse momento e o irmão por estar aqui junto conosco. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Agradecemos à Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malhão, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o competente técnico da Rádio Tupãssi, Sidney Coechon, o nosso técnico de transmissão, nosso amigo, nosso irmão Cláudio Leão, agradecer a Liga Espírita Pelotense em nome da senhora presidente Fernanda Farias, a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, agradecer e muito a presença hoje do nosso irmão que abrilhantou o nosso programa, Ari Carrasco, e a você, amigo, ouvinte, pelo carinho, pela atenção, pela audiência, lembrando que temos um encontro marcado na próxima semana, sexta-feira, às 5 horas da tarde, e nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenham assim um final de sexta-feira maravilhoso, final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. É assim.